Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês a coleção que eu tenho do escritor Frederick Forsyth. Esse foi um escritor que eu fiquei sabendo da existência dele esse ano, tá? Eu iniciei na leitura não faz muito tempo, faz cerca de 3 anos aí que eu comecei a ler ficção. E eu fiquei sabendo da existência desse escritor esse ano, como eu disse para vocês. Eu fiquei sabendo da existência dele através do canal Rodrigão 1002 e do canal Arsenal Books. Acho que provavelmente eles nem sabem da minha existência, mas a verdade é esta, eu acompanho o canal deles e eu acabei conhecendo este incrível escritor. Eu li 2 livros do Frederick Forsyth e estou lendo um terceiro. E os 2 livros que eu li foram livros que me agradaram muito. Então, eu tenho alguns livros dele, eu comprei alguns livros do escritor Frederick Forsyth e agora eu tenho alguns para mostrar para vocês aqui, que já é um início de uma coleção sobre esse escritor. Mas antes de começar, deixe me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixe o like e deixe o seu comentário. Qualquer uma dessas ações ajuda muito, mas ajuda demais o canal a crescer. E eu fico muito grato com vocês. Agora, indo ao conteúdo do vídeo, tá? Eu quero falar para vocês que hoje vocês vão perceber um dos meus costumes relacionado à leitura, que é comprar livros usados, livros velhinhos. Quem acompanha o canal já sabe disso, sabe que eu adoro um livro usado, que eu acho muito bom o custo-benefício de comprar um livro usado. É uma maneira até de eu evitar o consumismo e ficar comprando só livros novos, ainda mais numa época igual a esta que os livros estão super caros, estão caríssimos, né? Podemos dizer a verdade. Não concorda aí comigo? Então, esse é um dos costumes que vocês vão ver aqui, tá? Livros usados e até de editoras diferentes, tá? É uma coleção aqui que varia bastante, tá? Tem alguns assim, alguns estão usados assim, mas não estão tão velhinhos, né? Porque são edições mais recentes. E outros já são edições bem antigas, como vocês vão poder constatar quando eu for mostrar o livro. Antes de mostrar o livro, eu gostaria também de fazer um breve panorama sobre quem foi Frederick Forsyth, tá? Porque pode ser que este seja o seu primeiro vídeo acompanhando o canal. Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz alguns panoramas sobre esse escritor. Mas aqui, vai que este é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, eu quero que você tenha uma boa impressão e que você assista outros vídeos do canal. Então eu vou fazer esse breve panorama, tá? Frederick Forsyth nasceu em 1938 e morreu em 2025. No caso, esse ano. Se eu não me engano, ele morreu ali no dia 10 de junho. Ou seja, perdemos um grande escritor este ano, tá? Ele é um escritor que usou muito de sua experiência de vida em sua obra. Por exemplo, ele começou a faculdade, porém não terminou essa faculdade. Ele abandonou a faculdade para ir para a Força Aérea Britânica e lá ele foi piloto de caça. Ele ficou lá cerca de 3 anos, tá? Porém, ele não quis ficar mais tempo lá porque ele percebeu que talvez a carreira dele não fosse ser tão grandiosa, que talvez ele não fosse, no caso, ascender naquela carreira, tá? Não fosse progredir tanto. Então, ele resolveu abandonar aquela carreira e ele acabou virando jornalista. Virou correspondente internacional, primeiro da agência de notícia Reuters e depois da BBC. Ele conseguiu até com facilidade virar jornalista ali, agente correspondente internacional, porque ele falava algumas línguas, as quais agora eu não consigo lembrar para falar para vocês, tá? Mas ele era ali poliglota, eu acho que ele falava 3 ou 4 línguas ali, tá? Com facilidade dominava essas línguas, então ele conseguiu ser esse agente correspondente internacional desses jornais que eu falei para vocês, tá? Dessas agências de notícias, melhor dizendo. Então, enquanto ele estava cobrindo ali alguns eventos na África, ele também foi chamado pela agência de inteligência britânica para ser um informante, ou seja, como se ele fosse realmente um espião. E ele revelou isso em algumas informações, em algumas entrevistas que ele deu, acho que no ano de 2015. Nessas entrevistas que ele deu para alguns jornais, ele escreveu até um livro depois, dizendo, se eu não me engano, o nome do livro é Outsider, A Minha Vida na Intriga. Nesse livro ele também revelou essas informações que ele foi ali espião, tá? Que, inclusive esse livro eu ainda não li dele e eu quero ler até para entender um pouco como que foi a vida dele, essa autobiografia dele. Então ele informou que ele foi espião e ele informou também que ele revelou essas informações porque como já fazia tempo que ele já tinha trabalhado ali, já tinha desenvolvido, já tinha feito as questões de espionagem, já tinha trabalhado como espião, como informante da agência de inteligência britânica, como já fazia tempo, ele não viu problema em revelar essas informações agora no ano de 2015. Então nós ficamos sabendo que de fato ele foi um espião. E você consegue perceber nos livros dele essa influência também, porque
os seus thrillers ali são costumeiramente chamados de thrillers geopolíticos, onde envolve um submundo internacional povoado de espiões. Geralmente, seus personagens são sempre espiões. E você também você também consegue perceber a influência que a Força Aérea teve nos livros dele, porque os livros dele geralmente vão envolver ali personagens que são militares. Vai sempre ser ouvido falar em coronéis, generais, major, capitão, vários postos e graduações vão ser citados ali nos livros dele relacionados aos militares também. Equipamentos militares, descrições técnicas de equipamentos militares, vai ver que a influência militar também tem uma vasta, podemos dizer, que também tem uma vasta referência na obra do Frederick Forsyth. E também a questão dele sendo jornalista. Você consegue enxergar essa influência jornalística nos livros dele por causa dessa questão da geopolítica. Ele vai falar sobre questões geopolíticas, sobre questões políticas mesmo, vai também falar ali os territórios que ele estava, por onde ele andou. Então você consegue enxergar bastante dessa influência do jornalismo na obra dele. Inclusive na escrita também, que a escrita dele por vezes parece um relatório e por vezes ali parece realmente uma notícia informada em um jornal, tá bom? Então, voltando ao vídeo, tá? Eu peço que vocês me perdoem que passou um trem aqui agora, daí eu tive que fazer um breve corte aqui no vídeo, tá? Esse trem aí ia aparecer a buzina do trem e ia atrapalhar o vídeo, tá bom? Me perdoem por isso. Então, voltando ao vídeo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho do Frederick Forsyth, tá? As considerações que eu tinha a fazer sobre ele foram essas que eu fiz para vocês aí agora, tá? E lembrando para vocês, tá? Que essas informações eu tirei de sites de notícias, ali como o site da Infomoney, que informou o dia ali em que o Frederick Forsyth morreu e fez um breve panorama sobre a vida dele. Sites também como G1, BBC e CNN, tá? São facilmente encontradas na internet. Se colocar no Google, aparece facilmente essas notícias aí, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês os livros do Frederick Forsyth que eu tenho na minha coleção, tá? O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é O Afegão. Este livro aqui, tá? É um livro incrível, tá? Da editora Record. É um livro que eu li recentemente, foi o último livro dele que eu li aqui. Inclusive, tem até um vídeo dele no canal aqui no YouTube, aqui neste canal, tá? Então, depois que acabar esse vídeo, chega lá e dá uma olhada. Assista o vídeo sobre esse livro aqui, que eu acho que ficou muito bom e você vai gostar, tá? Deixa o seu like, deixa a sua opinião lá. Lembrando que eu faço esse vídeo para vocês e eu quero que vocês gostem desse vídeo. Então, deixa a opinião de vocês nos comentários lá, tá? Este livro aqui, a narrativa dele, basicamente ali, existe um personagem que é conhecido como o Afegão mesmo, e ele é um prisioneiro, tá? E vão forjar a morte desse prisioneiro aí para poder infiltrar um outro personagem chamado Mark Martin, que vai se disfarçar, vai tentar ali se passar pelo Afegão para ele conseguir se infiltrar no coração da Al-Qaeda. Então pensa a loucura do plano que eles têm, tá? No vídeo lá tá bem completinho as informações, e é um plano super arriscado, que pode pôr em risco a vida desse outro personagem, que é um ex-militar, como eu falei para vocês, que também tem nos enredos do livro do Frederick Forsyth, esses personagens militares, né? Então esse ex-militar chamado Mark Martin vai tentar se infiltrar no coração da Al-Qaeda e tentar descobrir um plano que a Al-Qaeda quer fazer. Esse plano aí seria um atentado maior que o 11 de setembro, inclusive, tá? Então é um livro bem interessante de ser lido, tá bom? Um ótimo livro para vocês lerem do Frederick Forsyth. Agora, um outro livro que eu tenho dele aqui, ó, já percebam que é um livro um pouco mais velho também. Esse daqui é A Alternativa do Diabo, uma edição diferente, tá? Não é da editora Record, é daquela edição dos Super Sellers. E eu acho essa edição dos Super Sellers aqui, antiga, bem chique, né? Porque, ó, é capa dura, tá? Ó, capinha dura, a edição é bonita. Eu gosto da diagramação desses livros aqui, apesar de serem velhinhos, que nem eu falei para vocês. Eu tenho livros usados e eu adoro esses livros usados, tá? Esse aqui eu ainda não li, então não sei dizer muita coisa para vocês, tá? Mas está aqui na minha coleção e em breve pretendo ler este livro aqui. Agora, um outro livro que eu tenho do Frederick Forsyth se chama O Manipulador. Esse daqui também já é uma edição mais antiga, tá? É da editora Record, mas já é uma edição mais antiga que o Afegão. Eu acho aí que deve ser anos 90 essa edição aqui, tá? Uma edição bem interessante também que eu quero ler do Frederick Forsyth, um livro bem interessante. O Manipulador, o nome deste livro aqui. O outro livro que eu tenho do Frederick Forsyth, ele é conhecido pelo que eu vi nas notícias também que eu li aí,
de alguns, como que eu posso dizer, algumas pessoas dizem que talvez seja o melhor thriller dele, tá? O melhor livro. Alguns críticos, né? Alguns críticos literários dizem que talvez esse seja o melhor livro, com o melhor enredo, tá? Que se chama O Quarto Protocolo. Esse aqui é também da editora Record, tá? Esse aqui já é um pouco mais antigo ainda, deve ser uma edição dos anos 80 aí, tá bom? Então o Quarto Protocolo dizem que é um dos livros que tem o melhor enredo e a melhor narrativa do Frederico Forsyth, segundo alguns críticos que eu li nessas notícias que eu falei para vocês, tá? Deixa eu até ver que ano que é essa edição, ver se eu encontro aqui, só para falar para vocês terem uma ideia de quão velhinho é esse daqui, tá? Ó, esse daqui que é de 1984, tá? É uma edição bem antiguinha aí, mas eu sou apaixonado por livros assim, tá bom? Agora, o outro livro, esse daqui eu vi até uma resenha no canal Arsenal Books, que é um canal que eu acompanho aqui no YouTube, tá? Que se chama O Cobra. Eu também não li esse aqui ainda, mas depois que eu vi a resenha desse canal aí do Arsenal Books, eu fiquei bem interessado em ler esse livro aqui, tá? Então está na minha fila de leitura também aí. Como vocês podem perceber, muitos eu ainda não li, mas é porque eu leio outros autores. Eu tenho outros autores favoritos também que eu gosto de ler, como por exemplo, Ken Follett, Bernard Cornwell, que eu sempre leio, outros escritores aí. Eu leio vários, vocês veem que eu leio vários livros aí de vários gêneros literários, né? Então, por isso que eu ainda não li muitos livros do Frederico Forsyth, tá? Mas provavelmente eu vou ler. Também gosto muito do Stephen King, então tenho vários livros para ler. Por isso que eu não li muitas obras ainda dele, tá? Agora, um outro livro dele que eu tenho aqui é o livro Cães de Guerra, tá? Este aqui também ele tem um contexto bem interessante. Se eu não me engano, o enredo dele se tratam de mercenários que vão lutar numa guerra civil que está acontecendo na Nigéria, tá? Essa guerra civil ali seria entre o governo estatal ditatorial da Nigéria, ali, tá? O governo ditatorial central da Nigéria e o estado separatista de Biafra. E daí aparecem alguns personagens ali que seriam mercenários para lutar nessa guerra, tá? Esse livro aqui, o Frederico Forsyth se inspirou para escrever ele quando ele estava cobrindo essa guerra civil na Nigéria. Então ele trabalhava como repórter, ele estava cobrindo essa guerra, então ele usou as vivências dele, né, cobrindo essa guerra para escrever esse livro aqui, tá? Cães de Guerra, o nome desse livro. E esse é um dos livros, talvez, na minha opinião, dos mais conhecidos do escritor Frederico Forsyth, tá? Pelo que eu vi, todo mundo sempre fala do Cães de Guerra. É um livro muito conhecido dele mesmo, tá bom? O outro livro aqui dele, que também é muito, mas muito conhecido, que já teve, acho que 2 adaptações para o cinema, e o ano passado teve uma série até que saiu na Disney, que eu não assisti nenhuma dessas obras aí, é O Dia do Chacal, tá? Este livro aqui, que nem eu falei para vocês, teve 2 adaptações. Uma das adaptações, o protagonista era o Bruce Willis, que foi, se eu não me engano, nos anos 90 que foi lançado esse filme. Eu acho que o filme se chama somente O Chacal. E o ano passado saiu uma série baseada neste livro aqui. Essa série está na Disney lá, tá? Eu ainda não consegui assistir essa série e provavelmente eu não vou assistir, porque primeiro eu quero ler o livro. E este, O Dia do Chacal, também é um dos livros mais conhecidos do Frederico Forsyth, pelo que eu vi, tá bom? Sempre que citam as obras do Frederico Forsyth, falam de Cães de Guerra, falam do Quarto Protocolo e falam do Dia do Chacal, tá bom? Então, eu acredito que vai ser uma ótima leitura e futuramente eu quero ler, tá? E esse daqui já é daquela editora Abril Cultural, tá? É da editora Abril, no caso, que nem eu falei para vocês, ó, é uma outra edição diferente, né? Eu e as minhas edições. Na realidade, tem pessoas que não gostam de ter um livro de cada edição, assim, na coleção. Para mim, tanto faz. O importante é ter o livro, tá? E eu até gosto dessa variedade de edições, é diferente, são experiências diferentes, traduções diferentes, diagramação diferente. Para mim, eu até me divirto mesmo com as edições sendo diferentes, tá? E fora o custo-benefício, que sai muito mais barato de comprar um livro usado do que um livro novo hoje em dia, né? Agora, um outro livro que eu tenho do Frederico Forsyth é o livro O Vingador, tá? Este eu não tenho muitas informações, eu também ainda não li, pretendo ler futuramente, tá? Mas é mais um livro dele que eu quero ler aí na minha coleção. Agora, tem um outro livro dele aqui chamado O Ícone. Este livro aqui, tá? Esse daqui já é até meio que um calhamaço, já é um pouquinho mais grosso aí, ó. Talvez demore um pouquinho mais para ler,
tá aí na minha coleção para leitura. O ano que vem eu vou ver se eu leio aí uns 4 livros do Frederic Forsyth aí pro ano de 2026, tá? Espero que vocês acompanhem o canal aí, que a cada livro dele que eu for lendo eu vou vir aqui fazer um vídeo. A minha ideia é fazer uma playlist do Frederic Forsyth aqui no canal. Para você que está acompanhando o canal e gosta do Frederic Forsyth, fica atento aí então, tá bom? E agora tem um último livro dele aqui que eu estou lendo atualmente, que é esse livro aqui, O Pastor, tá? Esse livro aqui eu comecei a ler faz alguns dias e ele ali se passa nos anos 50 e é um piloto tentando atravessar, saindo de um país indo em direção a outro país, tá? É um piloto da Força Aérea Britânica, ele está dentro de um caça ali e acontece alguns problemas mecânicos no avião. As informações que eu tenho até o momento são essas porque eu ainda não terminei de ler esse livro, tá? É um livro bem interessante e chama atenção a questão da influência da vida militar do Frederic Forsyth, né? E percebam, né? É um caça e um piloto de caça aqui no enredo desse livro. Assim como o Frederic Forsyth foi na sua vida um piloto de caça, né? Então dá para perceber a influência aí. E também as descrições técnicas aqui desse caça que o escritor coloca nos livros dele aqui, tá? Então ele coloca uma descrição técnica desse caça nesse livro aqui. E você consegue perceber essa descrição técnica do Frederic Forsyth em vários de seus livros, tá? Os 2 livros dele que eu li, eu já percebi que são assim. E eu acompanhei outras pessoas que leram outros livros dele e falaram a mesma coisa, que em outros livros também ele faz uma descrição bem técnica e apurada do que ele coloca, dos equipamentos que são usados ali. Então é bem interessante ler o autor por causa dessas informações técnicas também, tá bom? Então, agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram algum desses livros do Frederic Forsyth? Quais desses livros vocês leram? Respondam para mim aí nos comentários, tá bom? É óbvio que aqui não estão todos os livros do Frederic Forsyth e eu pretendo comprar outros. À medida que houver a possibilidade, eu vou comprar outros livros para colocar na minha coleção. Até porque eu gosto bastante mesmo, pretendo ler a maior quantidade possível de livros desse escritor aqui, tá? Quando eu encontro algum escritor que eu gosto, geralmente eu leio no mínimo umas 3, 4 obras dele, porque é assim que eu gosto de fazer, tá? Porque eu gosto de me aprofundar mais, porque daí você começa a ver, talvez existam outros livros melhores desse escritor, e você começa a ler e começa a se apaixonar pela escrita do autor aí, tá bom? Deixa eu pedir para vocês também, vejam os outros vídeos que tem no canal aqui do escritor Frederic Forsyth. Tem um vídeo sobre o livro A Lista, que eu fiz aqui, e também tem um vídeo sobre o livro O Afegão, tá? Ambos os vídeos ficaram muito bons, assistam lá, deixem a opinião de vocês, deixem a opinião de vocês, deixem o like lá. Informe para mim se vocês gostaram do vídeo, no vídeo também. A opinião de vocês é muito importante para esse canal crescer, tá? E eu estou tentando me adequar para que vocês gostem do vídeo e continuem acompanhando o canal, tá? Eu fico muito feliz quando vocês deixam o like e demonstram que gostaram do vídeo aí. Então, deixem o like, se inscrevam no canal, tá? E continuem acompanhando o canal. Naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Qualquer visualização em qualquer outro vídeo do canal ajuda muito esse canal a crescer e eu fico muito grato, tá bom? Por este vídeo era isso, tá? Então, muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.